Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. E aí você já deixa aberto o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 47, a gente vai ler os dois, amém? Livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim, Mateus: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Diga comigo, água. Essa é uma palavra importante para esta noite. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Diga comigo, Jesus estava no rio. No rio tem água. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas. Diga comigo, saíam águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam, diga comigo, não saíam, corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo 12: E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e da outra banda, subira toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário de Deus. Oh, aleluia. Ore comigo nessa noite e peça: Senhor, eu quero entrar nessas águas, Deus. Eu preciso mergulhar, Jesus, nessas águas. Eu preciso submergir a essas águas, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite porque nós não queremos mais o raso, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque o nosso desejo é entrar na água, Senhor, e sair totalmente molhado, Senhor. O nosso desejo é entrar na água, Senhor, e sair totalmente banhado, lavado, purificado, Senhor. O nosso desejo, Senhor, é sair do raso, da beira, Senhor, e entrar no profundo, Deus. E depois de entrar no profundo, Senhor, ver brotar em todas as árvores frutíferas, Deus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Confesso aos irmãos que eu não tenho uma mensagem totalmente montada nessa noite. Não é porque eu não quis, é porque o Espírito Santo me disse: hoje você vai mergulhar, Renata.
e sem colete salva-vidas e sem boia. Eu quero falar com vocês sobre água. Elemento natural indispensável para se viver. Ninguém aqui consegue viver mais do que 3 dias sem água, sem líquidos, né? Mas sem água, sobretudo. Nós precisamos de água para viver. Aliás, nós precisamos de água desde o momento que estamos no ventre da nossa mãe. A água é um elemento vital para qualquer indivíduo, para qualquer ser humano. E ela é tão importante na Bíblia Sagrada que tem água em Gênesis e tem água em Apocalipse. Tem água no primeiro capítulo de Gênesis e tem água no último capítulo de Apocalipse. Você abre a Bíblia Sagrada e você vai ver que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face das águas. Você anda mais um pouquinho no capítulo 2 e você vê que quando o Senhor plantou um jardim no Éden, Ele fez sair um rio, e o rio tinha 4 braços, 4 vertentes. E aí você vai lá para o último capítulo de Apocalipse e você vê que lá está descrevendo o rio que tem na cidade de Deus. Era claro como um cristal. A água é indispensável e nós precisamos guardar isso no nosso coração essa noite. Nada do que existe é fabricado sem água. A água faz-se necessário para gerar energia para as nossas casas. A água é necessária para cozinharmos, para termos a nossa higiene pessoal. A água é indispensável. Será que você entendeu que a água é indispensável? Agora eu vou te explicar por que tem tanta água na Bíblia. É porque tem alguém que jorra essa água. Tem tanta água na Bíblia, porque aquele que é o filho, o descendente de Davi, prometeu que quem tivesse sede, ele daria de beber. Além disso, ele prometeu outra coisa, que quem viesse a ele, tornaria-se fonte de água viva, e para a eternidade. A água é importante, porque ela é Jesus. A água é importante, porque ela vem de Jesus. A água é importante, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro das nossas vidas. E Ele foi entronizado logo no primeiro louvor, descrevendo exatamente quem Ele é. Tudo o que foi dito a seu respeito. E nós vamos entender o que é que Ezequiel, falando de um rio que sai da casa do Senhor, do altar de Deus, tem a ver com Jesus no Novo Testamento, sendo batizado. A Bíblia vai dizer que Jesus veio a essa terra como homem, e como homem não houve nele pecado algum. Jesus nasceu, cresceu, passou pela adolescência, chegou na fase adulta, teve um ministério de 3 anos, um ministério maravilhoso, efetivo, glorioso, notório. E ele cumpriu todos os procedimentos que nós cumprimos. Quando ele estava perto do rio Jordão, e João, o seu precursor, estava lá para batizar, Jesus foi ser batizado. João olha bem para ele e diz: Senhor, eu não posso nem amarrar a tua sandália, que dirá te batizar. Estou fazendo aqui uma simplificação do que ele disse. Senhor, eu não posso nem amarrar as tuas sandálias, não sou digno nem disso. Eu vou te batizar. E Jesus disse: convém que assim se faça. Eu preciso ensinar João que esse povo precisa descer na água e subir diferente, João. Eu preciso ensinar a igreja lá de Bebedouro, os irmãos que vieram de Catanduva, que é necessário descer na água, e quando subir dela, subir diferente dela, João. Sabe onde Jesus foi batizado? No Rio Jordão. Esse rio é extremamente importante para Israel,
Antes de Israel se formar como uma nação, o Jordão era um empecilho, porque eles precisavam atravessar o Jordão para ir conquistando todas as terras que o Senhor havia prometido. Mas aquilo que era a princípio um empecilho, tornou-se parte fundamental da história de Israel e da geografia de Israel. O rio Jordão vem do norte e desce até o sul. É no rio Jordão que Naamã, aquele homem leproso, vai se banhar e vai sair limpo. É no rio Jordão que Eliseu toca a capa e o rio abre. É lá que Josué e os sacerdotes, os levitas, colocam o pé e o pessoal com Josué atravessa. O rio Jordão é um lugar extremamente importante na Bíblia Sagrada. E eu fui pesquisar o que é que significa Jordão. A palavra Jordão na verdade significa Yarden no hebraico. Yar, rio, Den, da tribo de Dan, porque vem lá de cima e desce para baixo. Mas aí foi traduzido não por esse nome do Jordão, foi traduzido por Yerete. Yerete significa águas que descem, ou aquele que desce. Eu não sei se você está entendendo. O rio que vinha lá de cima descia por todo o Israel para regar todo o Israel. E de repente Jesus, que veio lá de cima, desceu lá de cima para regar não só Israel, mas a minha e a sua história. Oh, aleluia. Você entendeu que dentro do rio que desce, tem alguém que desceu da glória para regar a minha e a sua história? Na água que desce tem o que desceu do céu, que é água viva para sarar, para curar, para banhar, para limpar e para salvar. Aleluia. Na água que desce, desceu o que desceu do céu. E quando ele desce, simbolizando a morte não dele, mas para nós, a morte para o mundo, a morte para o pecado, a morte para o passado, a morte para o ontem. Deus está te dizendo nessa noite: desce no rio que jorra do altar hoje e deixa para trás ou lá embaixo da água tudo que te afastava daquele que desceu do céu. E aí Jesus desce, olha que cena mais linda, mais gloriosa. Nós lemos aqui em Mateus que ele desceu, e quando ele saiu logo da água, o que é que acontece? A cena mais extraordinária de toda a Bíblia Sagrada, é Jesus saindo da água, o Espírito Santo descendo do céu, e Deus bradando para todo mundo ouvir: Ele é o meu Filho, eu amo a Ele, eu me comprazo, eu tenho prazer nele. Ei, Deus deu o seu melhor presente para que você estivesse aqui nessa noite. Então pelo menos abre a tua boca e agradeça a Ele nessa noite. Há uma cena em que toda a Trindade está reunida, visivelmente. É Jesus como homem, é o Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Altíssimo que fez todas as coisas. Que cena é essa, Renata? É a cena que possibilitou nós estarmos aqui nessa noite. Essa Trindade bendita que nós servimos e adoramos, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus desceu na água, e quando ele sobe, essa cena maravilhosa. E aí nós vamos entender qual é a relação desse Jesus que desceu na água e que prometeu fonte de água viva jorrar de nós, com o que nós lemos em Ezequiel. Ezequiel é o profeta das revelações, das visões. Deus gostava de falar com Ezequiel em visão. E a visão é tão bem descrita por Ezequiel que parece que a gente está na cena junto com ele. Foi tão real a manifestação de Deus, que na transcrição do que Deus fez, Ezequiel detalha para a gente se sentir na cena com ele. Quantos estão dispostos a entrar na mesma cena de Ezequiel? Diga amém. Eu vou dar um spoiler para você nessa noite. Você corre um sério risco, me pergunte qual. Sair molhado. Você corre um sério risco de sair molhado.
E o que isso vai fazer, Renata? Qual é o resultado e o produto desse rio? Acompanha comigo. A Bíblia vai dizer que a partir do capítulo 40, Ezequiel é tomado em visão. E Deus vai levando ele em visão a vários lugares. Ele vai entrar no templo, ele vai entrar em lugares dentro do templo. E essas visões vão se encerrar aqui no capítulo 47, porque o 48 vai falar de genealogias. E aí Ezequiel está descrevendo os lugares que ele está percorrendo. Ele está preso, cativo, mas Deus leva a mente dele a lugares longes. Sabe por quê? Porque não há limites para Deus. O Senhor não respeita as leis da física. O Senhor não respeita nada, porque Ele que fez as leis. Ele quebra quando Ele quer. Foi Ele o criador das leis. Ele criou a gravidade, Ele criou todas as coisas, e Ele quebra quando Ele quer. Ezequiel está preso no corpo, mas a alma de Ezequiel está andando nos caminhos que o Senhor trilhou. Ei, o inimigo achou que ia parar a igreja na pandemia. A gente estava preso em casa, mas o nosso espírito estava permeando o céu. O nosso espírito estava lá no céu, adorando ao Deus que fez o céu e trouxe o céu na terra para nós. E aí Ezequiel está preso e o Senhor vai levando ele a lugares. E o último lugar é esse aqui, em Ezequiel 47. Ele está dentro do templo, já viu muitas coisas lá. E dentro do templo ele observa bem. E é um homem que está conduzindo ele, tem uma vara de medir. E vai levando Ezequiel na visão onde Ezequiel tem que ir. E agora ele está no templo, e lá do templo ele começa a ver uma coisa diferente. A Bíblia vai dizer que ele fez entrar a entrada da casa. A casa é o templo. E eis que saíam águas. É interessante notar que ele usa primeiro um verbo mais leve. Saíam. Sair águas, você abre a torneira e sai água. Ele começa descrevendo uma ação que é mais leve. Saíam águas de dentro do templo, elas saíam. Quando elas saem de dentro do templo, você vai perceber nos outros versículos que elas não estão mais saindo. A Bíblia vai dizer que elas corriam. Deixa eu te explicar isso aqui. Está dentro do templo, ele olha no umbral, na porta, e está saindo água. Está saindo água. Ele olha um pouco mais lá dentro e vê que ela sai do altar. Oh, aleluia. Ninguém vai ficar seco nessa noite. Está jorrando desse altar uma água purificadora. Está jorrando desse altar uma água que reaviva a fé. Está jorrando desse altar uma água que anima. Está jorrando desse altar uma água que cura. Está jorrando desse altar uma água nova, limpa e cristalina, semelhante àquela que veremos quando o Senhor vier reinar. Oh, aleluia. Saía a água e ele olha e saía do altar. As águas vinham de baixo, desde a banda da direita da casa, a banda do sul, do altar. Então saía do altar e vinha saindo, e saía da casa do Senhor, saía do templo a água. E aí Ezequiel teve que ser levado para fora, porque dentro ele já via que a água vinha do altar e saía. E quando o homem leva ele para fora, ele diz: levou-me pelo caminho da porta do norte e me fez uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam. Ela saía daqui e corria lá fora. O que Deus está manando aqui tem que correr lá fora. O que Deus revela na igreja tem que alcançar quem está lá fora, igreja. O que sai daqui tem que correr lá. É só assim que haverá salvação de almas. Se o que sai daqui correr lá. Mas vai correr como, Renata? A gente nem é a samaritana, não trouxe cântaro. Como é que vai correr, Renata? A água que sai do altar e diz que corre lá fora. Dá uma olhada para essa pessoa bonita que está do seu lado, olha bem para ela. Ela não é a samaritana, não veio com cântaro, não tem onde colocar água. Você acredita? Não tem onde colocar água. Sabe por que não tem onde colocar água? Porque fonte não tem limite, fonte jorra. Você é fonte de Deus, eu sou fonte de Deus. A gente não tem limite, não tem porção, é fonte. Quanto mais vem, mais sai, igreja.
Eu quero ser fonte de Deus. Quantos querem ser fonte de Deus? Diga, eu quero. Jorrava. E aí corria. E aí ele foi dar uma olhada lá fora. Ele está na margem agora do rio, que começava no altar do templo e estava lá fora. E não saía mais, corria já. E aí corria, Renata, corria. Corria uma água desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, 500 metros. E me fez. Ezequiel não ia entrar na água, mas o homem fez ele entrar na água. Tinha gente que não ia entrar na água, mas o Espírito Santo está dizendo, seco você não fica. Hoje não dá para ficar seco. Hoje tem que entrar na água. Hoje tem que começar do raso para mergulhar no mais profundo. Hoje seco a gente não sai. Hoje seco a gente não sai, igreja. E aí, Renata, e aí que o homem me fez entrar na água. E quando ele viu 500 metros e entrou, a água dava no tornozelo. No tornozelo eu tenho controle. Eu caminho na água, eu vou para lá, eu venho para cá. Tem gente que ainda está nesse nível espiritual, que controla tudo, que acha que controla o tempo, que acha que controla a vida. Deixa eu te dizer, você não controla nada. Vem uma pandemia e tomba um monte de gente. Quem controla é Deus. A gente não dá conta de controlar nada. No tornozelo eu ainda mando. A parte humana está para cima, a água está para baixo, eu ainda mando. Mas o homem não estava satisfeito e chamou Ezequiel 500 metros para frente. E me fez passar, e mediu, e me fez passar. É o homem que atrai Ezequiel para passar. Ezequiel nem quer, mas ele está sendo conduzido. Deixa eu te dizer nessa noite, entrega o controle da tua vida, entrega a direção, entrega os teus projetos, entrega tudo para Ele, que mede o céu, mede a terra, que faz todas as coisas. Tira a tua mão de tudo e diz, Espírito Santo, pode me levar, porque eu quero entrar, eu quero mergulhar, eu quero sair daí molhado, Espírito Santo de Deus. Me fez entrar e agora dava nos joelhos. Está começando a dificultar para andar, né? Porque pesa. A água pesa. A água pesa. Mas também limpa. A água pesa, pesa. O peso da responsabilidade de ter água sobre as pernas pesa. Mas ela também refrigera. Viver um compromisso com Jesus pesa. Não a nossa cruz, mas a dele. Tira o seu fardo e pega o meu, que é leve. Mas ainda assim pesa, Renata. Pesa o peso da escolha. Eu preciso escolher estar com Ele. Embora o homem tenha feito Ezequiel passar, ele estava impulsionado. Ezequiel não se retém a não ir. Ele não diz, eu não vou. Já que ele não governa, ele se entrega. Tem gente que precisa se entregar para Jesus nessa noite. E dizer, Senhor, assume o controle, porque daqui para trás só foi coisa errada. E aí que ele entra no joelho e mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar. Aí vem no lombo, deixa eu falar do lombo primeiro. Lombo é essa região aqui, ó. E lombo também é uma carne muito gostosa. Amém, irmãos? Só para ver se vocês estão prestando atenção na mensagem, viu? E a fome também é o glória. E aí no lombo já está mais difícil, porque aqui ó, é nessa região, já tem mais dentro d'água do que fora dela. Ei, já que você entrou até o lombo na presença do Senhor, que tal mergulhar nessa noite? Já que você veio disposto a adorar, que tal mergulhar na adoração nessa noite? Que tal levantar a mão? Que tal se render e glorificar e adorar e entregar tudo na mão dele? Que tal se render nessa noite? Por completo, sem reserva. Aí não tinha mais jeito, só se podia passar a nado. E quando a gente nada, se molha todinho, irmãos. Você já viu alguém que nada e não molha? A mulherada de luzes no cabelo para não ficar verde vai lá, né? Fica assim, né? Não nada, só entra. Ezequiel disse, não tem mais condição. Ou eu passo a nado, ou não dá para fazer nada. O Senhor está querendo intimidade conosco. Eu estou lendo um livro que tem me feito refletir muito sobre a minha vida cristã, que se chama Quero Conhecer Jesus, do Alessandro Vilas Boas, compositor do Yeshua.
Ele disse o seguinte, e isso marcou a minha vida: a gente não serve Jesus, a gente não se aproxima de Jesus, a gente não anda com Jesus para não ir para o inferno. Porque se a gente fizer isso, a gente está com motivação errada. A gente anda com Jesus porque lá no Éden, Deus resolveu estabelecer um relacionamento com os homens. A gente anda com Jesus porque Jesus foi a aliança para que esse relacionamento fosse plenamente conectado. A gente anda com Deus para a gente conhecer Deus, para a gente saber quem Ele é. A gente anda com Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. A gente anda com Deus para se relacionar com Ele, igreja. E relacionamento é comprometimento. Eu preciso estar inteiro para essa relação dar certo. Eu vim te convocar nessa noite a mergulhar em Deus. Eu vim te convocar nessa noite a deixar suas vontades, os seus desejos para trás e dizer: eis-me aqui, Senhor, vamos andar junto, vamos caminhar junto, me leva no colo, Senhor, porque eu preciso de Ti. Ah, Senhor, mas o Senhor também pode reclinar em mim, Senhor, o Teu coração e ver as batidas do meu. E se o Senhor ouvir as batidas do meu coração, vai ver que o Seu nome pulsa dentro dele, Jesus. É isso que a gente precisa desejar, igreja dos últimos dias. A gente precisa desejar se relacionar com Ele, porque o que é a eternidade? A eternidade é um eterno processo de saber quem Deus é. A eternidade não é o lugar do descanso, do não fazer nada. A eternidade é o lugar de saber como Deus é na sua essência. E aí Ezequiel já não podia mais andar, tinha que nadar. O interessante é que Ezequiel começa do lado de fora. Primeiro dentro do templo, sabendo de onde vem a água. Nós estamos aqui dentro da igreja sabendo que é daqui que vem a água. Aí nós vamos ser levados lá fora para saber que a água tem que correr lá fora. E aí lá fora vai ter o rio e a gente vai se banhar no rio como Ezequiel. Depois que se banhou no rio, não dá mais para voltar atrás, você está molhado, encharcado. E agora o rio entrou em você. E é exatamente aquilo que nós queremos, que Ele esteja em nós e nós nele, igreja. É por isso que Cristo tem como nas simbologias a água. Porque quando você bebe, a água entra em você e vai tratando todos os seus órgãos. Hoje Jesus vai entrar em você e vai tratar o teu coração nessa noite. Oh, aleluia. Alguém sem água fica desidratado. Quando a gente fica desidratado, a pele seca. Quando a gente fica desidratado, corre o risco dos rins pararem de funcionar. Quando a gente fica desidratado, a temperatura do corpo cai. Ei, vê se esse crente está quente aí. Porque se ele está quente, é porque ele está cheio de água. Mas se ele estiver frio, manda água para ele nessa noite. Ficar sem água é perigosíssimo, corre risco de morte. Oh, Jesus quer te ver vivo, bem vivo. Ou você acha que sobrou da pandemia à toa? Eu não sobrei à toa não, eu sobrei para conhecer Jesus. Eu sobrei da pandemia, eu fiquei como os que ficaram, sabe para quê? Para valorizar o que Ele fez na cruz e para desejar Ele todos os dias. Eu estava hoje ministrando na escola bíblica dominical, nós tivemos que parar a aula para orar, porque nós falamos sobre fome de Deus, e veio uma fome de Deus, que a gente teve que parar para orar. Que delícia quando a gente quebra o protocolo, e faz o que Deus manda, porque a fome de Deus é maior do que qualquer protocolo. Eu tenho fome de Deus, e você? Eu tenho uma fome de Deus que não cessa. Eu me perguntava: Senhor, será que todo mundo sente o que eu sinto? Que eu sinto uma vontade, Jesus, de conhecer. Aí sabe o que Jesus me disse? Sabe por que você prega? Para derramar a sua fome nos outros. Eu me lembrei de uma frase que eu disse para minha mãe. Eu estava recém-casada com o Rogério e eu tirei férias da escola. Irmãos, eu só queria orar, eu só queria ler livro da Bíblia, eu só queria ler a Bíblia, eu liguei para minha mãe falou: Tata, vamos para a rua comprar uns trem. Eu falei: não quero, mãe, olha, isso é Deus, muito Deus, irmãos. Que essa mulher quando compra uns trem, ó, tô toda vestida dela hoje, glória a Deus, minha patrocinadora. O Senhor te abençoe, irmã Ruth. E eu me lembro, eu disse assim: eu não quero, mãe, porque eu só quero orar, eu só quero ficar na presença de Deus. Essa fome voltou, glória a Deus. Eu quero que você tenha fome de Deus, igreja. Eu quero que você não viva sem falar com Ele.
Eu quero que você não acorde sem dar bom dia para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Eu quero que você vá para o teu trabalho e não tenha outro assunto na tua boca que não seja a palavra dele, porque eu não quero isso só para você, eu quero para mim também. Eu me comprometi esses 3 dias. Eu peguei 5 compromissos em 3 dias. E eu achei que eu estava me sobrecarregando. O Espírito Santo disse: não, eu quero te dar, Renata, de novo aquela fome que você teve lá. Sexta-feira é o dia de limpar a casa. Eu falei: eu não vou limpar nada, que eu vou pregar de noite, eu vou ler Bíblia. E eu sentei para ler a Bíblia, eu larguei a casa, eu larguei tudo e fui ler Bíblia. Sabe o que aconteceu? De noite meu marido, o culto era de mulher, limpou a casa. O Senhor prepara todas as coisas. Uso a Ele, Senhor, sempre, constantemente, Deus. E aí que eu disse: Senhor, fui pregar no culto, que delícia de culto, um culto de mulheres. No outro dia de manhã eu estava lá num compromisso, manhã com Deus, e tinha 10 pessoas, mas pensa num culto fervoroso, em que a gente não sabia se chorava, se cantava ou se pregava. Aí eu falei: Senhor, agora de tarde eu vou dar uma descansada. Lembrei que eu tinha escola bíblica, vou eu ler sobre Paulo, e me deu uma vontade de discipular a gente por causa de Paulo. E aí eu falei: Senhor, agora deu. Não, de noite eu fui ministrar. E aí eu pensei que eu estava me sobrecarregando. Não, eu estava mergulhando. Que gostoso é encontrar o Senhor dos exércitos. O corpinho cansa, mas quando eu fecho a porta, coloca uns louvores, Ele fala comigo. Eu estava com saudade. E você está com saudade de Deus? Ezequiel, mergulha, entra, porque você vai jorrar lá fora, Ezequiel. Entra, Ezequiel, na água, porque quando você sair molhado, onde você pisar vai ter água, Ezequiel. E aí, Renata, e aí que Ezequiel saiu da água e agora está na beira do rio. E ele vai observar o que acontece com o arredor, a região ali perto do rio. A Bíblia vai dizer assim, ó: e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma a outra banda. Quando Ezequiel sai da água, ele percebe que por causa da água tinha árvore. O que é árvore? Aquilo que gera fruto. Quando você estiver banhado em Deus, todas as áreas da sua vida gerarão frutos. Oh, aleluia. A gente quer os frutos e não o rio. A gente quer a árvore e não o rio. Mas a árvore só frutifica por causa do rio. Sem o rio, ela não faz nada. Nós estamos caminhando numa mão contrária e querendo que Deus nos abençoe. Eu também estava fazendo isso. Eu queria tanto que desse fruto, mas eu não estava me banhando no rio. Eu queria tanto que desse fruto, mas eu não tirava tempo para o rio. Você veio aqui nessa noite porque você vai entender que importante é o rio. Quem é o rio é Jesus. É Ele que corre na nossa vida. É Ele que corre todos os caminhos da nossa história. É Ele que banha todas as nossas árvores, tanto a banda de cá quanto a banda de lá, tanto as coisas da terra quanto as coisas ministeriais. É Jesus que banha tudo, você está entendendo? É por isso que a gente tem que dar mais valor para o rio, que é Jesus, do que os frutos, que são os resultados que a gente deseja, que a gente precisa. Você veio atrás de uma resposta de Deus? A resposta é: começa do zero. Vamos fazer um reset nessa noite e vamos começar do zero. Não vamos pedir para Deus fazer, vamos dizer: Jesus, eu quero mergulhar, e quanto mais eu te conhecer, eu sei que as tuas águas vão banhar o que tiver que ser, Jesus. As árvores eram frutíferas, eram maravilhosas, eram abundantes. A gente está clamando por abundância e dando uma miséria de tempo para Deus. Eu não estou falando de você, eu estou falando do que Deus me ensinou nesses 3 dias que eu mergulhei nele. E a minha grande preocupação é: Senhor, me ajuda na minha rotina a não me perder de Ti. Quantos fazem a mesma oração? Diga amém.
Porque a gente se entulha de tanto serviço, é casa, é roupa, é marido, é filho, é trabalho, é coisas extras, é comemoração de fim de ano, e a gente esquece de mergulhar no rio. E se não tem rio, não tem árvore, não tem fruto. Não adianta fazer que não vai produzir, porque não tem água. Nós viemos nessa noite para sermos ensinados, todos nós, de que nós precisamos valorizar Jesus, e o tempo com Ele, e a hora com Ele, e o reino dEle, e a glória dEle, e tudo que envolve Ele. E aí ele percebe que ele está lá, tendo essas visões maravilhosas. E aí ele vai dizer nos versículos seguintes, que tinha peixe em abundância, o rio estava lotado. Você está entendendo que o rio gerava tudo? O rio dava peixe, o rio regava a árvore que dava fruto, o rio gera tudo. É Jesus que gera todas as coisas. Aquele propósito que você quer que aconteça, é Jesus que vai gerar, mas primeiro mergulha nele. E ele gerava todas as coisas, era por causa do rio. E aí o que vai dizer, nós vamos chegar já ao fim dessa mensagem. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e da outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Deixa eu te ensinar o que o Espírito Santo disse para mim. Ezequiel está diante de um rio poderoso, maravilhoso, que ele já se banhou. Está na margem, e ele percebe que aquele rio produz nas árvores um fruto de comer maravilhoso. Mas a folha da árvore não é desperdiçada, vira remédio. Quando nós estamos tão banhados em Deus, em Cristo, tudo na nossa vida tem um propósito. Nós estamos tão banhados em Deus, que o fruto é alimento e a folha é remédio. O que não te trouxe alimento e sustância vai curar a tua ferida. O que não produziu, que você esperava, não deu o fruto que você esperava, vai ser remédio para curar a tua ferida. Lá em Apocalipse 22, versículo 1 diz assim, ó. E eu estou encerrando essa mensagem. E mostrou-me o rio puro. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Sabe o rio de Ezequiel que vem de Deus? A gente vai ver ele lá, se a gente ficar firme e não desistir da Jerusalém celeste. Eu quero te convidar, tem essa liberdade, pastor? Se coloque de pé nessa noite. Quero convidar o conjunto. A água é indispensável. Sem água, sem vida. Jesus é a fonte de água viva. Se a gente for até Ele, a gente também vira fonte. E quando a gente vira fonte, tudo que está ao nosso redor é banhado, regado, tocado. Eu quero te convidar nessa noite a mergulhar em Deus. Essa palavra teve o tempo certo para produzir em você esperança de voltar ao primeiro amor. Nós vamos fazer um período de oração e de adoração, amém? Oração e adoração. Jordão, aquele que desce. Jesus desceu do céu, mergulhou no Jordão para nos ensinar o caminho.